Ok, vamos começar a nossa lição de número 9 e ela é sobre provérbios. Provérbios não é um livro de frases motivacionais, não é uma frase que você coloca num imã na sua geladeira, não é uma legenda bonitinha para você colocar debaixo da foto aí que você posta no Instagram. Não é uma autoajuda com uma capa de couro revestindo ela. Na verdade, provérbios é teologia pura. Só que é um tipo muito raro de teologia. É a teologia da segunda-feira. Porque é muito fácil você falar sobre teologia no domingo, naquele culto fervoroso, quando você está com seus amigos. Difícil mesmo é a teologia da segunda-feira, que é quando você tem aquela conta para pagar, é quando você tem que enfrentar aquela reunião difícil na sua empresa, é quando você tem aquela prova na faculdade, na escola. É Deus falando com você sobre dinheiro, é Deus falando com você sobre o trabalho, é sobre aquela resposta que você precisa dar e que você já está quase mudando de opinião. E tem mais, meu amigo. Esse livro ele foi escrito pelo homem mais sábio que já pisou na face, na planta desse planeta. Na planta desse planeta ficou difícil. Na face desse planeta, na face dessa terra. Um homem que compôs 3.000 provérbios. E esse homem, meu irmão e minha irmã, acabou descobrindo uma coisa assustadora. O que ele descobriu, Renato? Ele descobriu que dá para você ser muito inteligente e ao mesmo tempo ali, pare, você ser uma pessoa muito burra. E se você quer saber a diferença disso, então fica comigo nesse vídeo de hoje, porque hoje a gente vai abrir o livro de Provérbios e a gente vai falar um pouco sobre ele. E aí, meu amigo, como que você está? Como que você está, minha irmã? Que Deus em Cristo te abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk, esse canal onde a gente abre a nossa palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo que ele deixou aqui com a gente. E a gente tenta entender um pouco sobre o que ela está dizendo, o que Deus está falando para a gente no dia de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Renato. Seja muito bem-vindo a esse canal, Bíblia Talk. E hoje é um dia muito especial aqui nessa série que nós estamos fazendo, porque a gente vai abrir um novo bloco de ensino nesse momento, nesse exato momento. Nós passamos 4 lições dentro do livro de Jó, nós aprendemos sobre o sofrimento e sobre a fé. Depois disso, a gente fez 3 aulas e nós mergulhamos no livro de Salmos. Foi um livro muito maravilhoso para a gente estudar. Eu recomendo você assistir essas aulas novamente. A gente aprendeu sobre como orar, a gente aprendeu como lamentar, a gente aprendeu como louvar a Deus. Tudo bem, Renato, eu louvei no domingo, eu adorei no domingo, eu busquei o Senhor, meu coração ficou quentinho, mas o que eu faço na minha segunda-feira? O que eu faço quando o boleto chega? E na hora daquela conversa com um colega, com um amigo, aí aquela decisão que eu preciso tomar e que eu não posso errar. E é exatamente aí, meu irmão e minha irmã, que entra o livro de Provérbios. Salmo ensina a gente a falar com Deus. E Provérbios vai ensinar para mim e para você como que a gente pode viver as nossas vidas diante da presença de Deus. Então, se você está interessado nesse assunto, se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, porque esse bloco sobre Provérbios só está começando agora nesse vídeo. E eu tenho certeza que esse estudo vai te ensinar muito sobre você mesmo e como você pode agir no seu cotidiano. Então, bora lá, vamos mergulhar na palavra de Deus. Já pega a sua Bíblia e abre junto comigo aqui no livro de Provérbios. Porque o nosso objetivo hoje é responder 3 perguntas nesse vídeo. Quais são essas 3 perguntas? Primeira pergunta, o que é um provérbio? Gente, você já fez essa pergunta, o que é um provérbio? Depois a gente vai tentar responder, quanto vale a sabedoria? Será que a sabedoria ela tem um valor? E a terceira pergunta é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa saber o que Deus preparou para aquela pessoa que decide buscar por sabedoria. Então vamos lá. Então eu quero começar pelo começo e eu vou começar aqui com 2 perguntas muito importantes. Quem escreveu esse livro e o que significa essa palavra provérbios? Primeiro a gente precisa entender que o autor principal dessa preciosidade que a gente tem aqui nas nossas mãos é o rei Salomão. Aquele mesmo Salomão que a gente encontrou lá naquele bloco, no bloco anterior, quando nós falamos sobre Salmos. Você lembra dele? Ele é o mesmo que assina 2 salmos no Saltério. Mas a especialidade desse rei era outra, meu irmão. Eu quero que você veja comigo o que está escrito aqui em 1 Reis 4, no versículo 32, que diz assim: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Gente, é isso mesmo que você tá escutando aí. A especialidade de Salomão eram provérbios. 3.000 provérbios escritos por ele.
E eu quero que você entenda que Salomão ele não pediu para Deus uma vaidade ou uma riqueza, ele pediu para Deus sabedoria. Para quê? Para poder governar o povo. E Deus deu a sabedoria para Salomão em abundância. Só que Salomão ele não está sozinho aqui na escrita do livro de Provérbios. Na verdade, lá no capítulo 30 vai aparecer um outro nome. Que nome é esse? É o nome de Agur. E Agur ele era conhecido como sendo o compilador. E se você olhar mais adiante, no capítulo 31 vai aparecer o rei Lemuel. E sabe quem que ensinou os provérbios para ele? Foi a própria mãe dele. A gente ainda vai falar sobre isso quando a gente chegar lá na nossa lição de número 11. E tem um detalhe aqui sobre Provérbios que muita gente não conhece. Uns 250 anos depois do rei Salomão, o rei Ezequias, ele mandou fazer o livro, coletar todos esses versos que foram escritos e fazer disso um livro. Ou seja, Provérbios ele não nasceu pronto, ele não nasceu para ser um livro. Na verdade, ele foi colecionado e guardado, organizado durante gerações. Porque esses versos eles eram poderosos demais, importantes demais para ficarem perdidos por aí. Você já pensou na importância e no significado disso? Um rei, 250 anos depois, ele olhou para essas frases e ele pensou, ele falou assim: isso daqui é muito importante para morrer, para ficar esquecido. Ezequias estava reformando a vida espiritual do povo. E ele entendeu que a reforma espiritual, ela também precisa de uma sabedoria prática. E lembra só do que a gente falou lá na nossa primeira lição, na abertura dessa série. A gente falou que Provérbios faz parte da literatura sapiencial. E como a gente já viu lá, sapiencial vem da palavra sabedoria. São livros que respondem às perguntas fundamentais da nossa vida. Jó responde sobre o sofrimento, Salmo é sobre a nossa oração e o nosso louvor. E Provérbios responde uma outra pergunta muito importante: como é que eu vivo bem? Como é que eu vivo na prática diante desse Deus Todo-Poderoso? Jó responde sobre o sofrimento, já Salmos vai falar sobre a nossa oração e o nosso louvor. E Provérbios responde uma outra pergunta. Que pergunta é essa, Renato? Ele vai responder como a gente vive bem, como a gente vive na prática diante do nosso Deus. Agora vem a palavra-chave, porque no hebraico, Provérbios, ela é falada, eu não sei se essa é a pronúncia certa, mas é marshal. E marshal quer dizer literalmente ser semelhante a, responder a alguma coisa. E marshal pode aparecer de 3 formas, pode aparecer de 3 jeitos. Ele pode aparecer como sendo uma máxima, pode ser um adágio e pode ser também um enigma. Uma máxima pode ser uma frase curta de uma verdade direta, sem rodeios nenhum. É uma verdade direta. Já o adágio, na verdade, é um ditado que atravessa gerações. E o enigma é aquela frase que você lê e obrigatoriamente você não consegue tirar da sua cabeça. Você fica pensando naquilo o tempo todo. Uma máxima na prática, um exemplo seria justamente assim: o filho sábio alegra o coração do pai. É uma informação direta, não tem rodeio, é uma máxima. Já o adágio, como a gente diz por aí, um adágio popular, é aquele que é uma comparação que é simples e ela gruda na sua memória, na sua cabeça. Seria como você comparar um preguiçoso com uma porta giratória. Qual que é a semelhança entre os dois? Pode até parecer que está mexendo, mas não sai do lugar. E o enigma, Renato? Como que funciona o enigma? Se você olhar lá no capítulo 30, você vai ver que Agur ele solta várias dessas ali no texto dele. Coisas pequenas da terra que são mais sábias, mais inteligentes que os sábios. Você lê uma coisa dessa e você fica pensando nisso o dia inteiro. Mas todos os 3 tipos têm a mesma alma. Um provérbio, ele pega uma verdade enorme e comprime ela dentro de uma frase pequenininha que você quase não repara nela. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Marshal quer dizer semelhante a. O que isso significa? Significa que Provérbios funciona como uma comparação. Provérbios vai pegar uma cena do nosso cotidiano, uma formiga, uma porta, uma panela, uma coisa que você tem aí na sua casa. E ele vai colocar do lado de outra coisa da sua vida. E ele vai fazer uma pergunta para você no silêncio. Será que você consegue perceber a semelhança? Então, Provérbios é Deus tentando te ensinar teologia com as coisas que você tem aí na cozinha da sua casa, as coisas que tem na rua da sua casa. E falando em casa, em cozinha, isso me traz uma coisa muito importante na minha cabeça. Aquele cubinho que a gente tem na cozinha, no armário guardado dentro da geladeira. Você abre aquele pacotinho, tem ali um quadradinho na sua mão que é cheio de tempero. Pode ser quinor, pode ser sazon, olha eu fazendo aqui a propaganda. Se você colocar aquele cubo na sua boca direto, aquilo lá vai ser ruim demais.
salgado, pode ser amargo, sem graça. Mas quando você coloca aquele cubinho dentro daquele feijãozinho cozinhando dentro da panela, meu irmão e minha irmã, aquele tempero se espalha por toda aquela panela, toda aquela comida fica com aquele tempero maravilhoso. Aquele cubinho de tempero, ele foi desenvolvido para quê? Para ser dissolvido. Você não come aquele cubo de tempero, quadradinho de tempero puro, você dissolve ele na comida. E quando você faz isso, o sabor pega em tudo. Por que eu tô falando isso para você? Eu tô falando isso para você porque provérbio é exatamente isso. São 10, 15 palavras dentro de um versículo, mas quando você dissolve aquela palavra, aquela frase no seu dia a dia, na sua alma, tudo fica temperado. As suas conversas, as suas decisões, o seu trabalho, até o seu silêncio. Provérbios é um livro de sabedoria concentrada, esperando para ser dissolvida na sua semana. Só que a gente precisa tomar um cuidado muito importante, porque tem um alerta aqui. Porque antes de Salomão ele entregar para mim e para você 3.000 cubinhos de sabedoria, Salomão ele entrega para você uma chave, porque aqui logo no primeiro capítulo Salomão ele vai dar para mim e para você o ponto de partida de tudo isso que a gente vai estudar. E esse é justamente o tema desse livro inteiro. Eu quero que você olhe o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 1, no verso 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha só que interessante que Salomão está falando aqui nesse verso 7. O temor do Senhor é o princípio, é o ponto de partida, é a porta de entrada para quê? Para a sabedoria. E olha só que interessante, porque isso aqui, esse tema não é uma novidade para quem já está acompanhando a nossa série. Porque como a gente já viu no nosso bloco, quando a gente estava falando sobre Jó, o próprio Jó era um homem que temia Deus. E era justamente essa a marca que Jó carregava. Só que aí você pode estar me perguntando, tá, Renato, mas o que é temer a Deus? Será que temer a Deus é você ter pavor de Deus? Será que é você ter um medo de um fantasmagórico de Deus? Será que é você viver escondido porque você tem medo de Deus? Na verdade, não é nada disso, meu irmão e minha irmã. Na verdade, temer a Deus é você ter uma reverência tão grande por Deus, que essa sua reverência por Ele reordena completamente a sua vida inteira. Na verdade, é você levar a Deus tão a sério que a opinião de Deus, saber o que Deus pensa sobre você, é mais importante que tudo e orienta tudo na sua vida. É você olhar para qualquer decisão que você tem que tomar na sua vida e você pensar instintivamente, já automaticamente na sua vida. Você olha para a situação e você pensa: o que Deus gostaria que eu fizesse com essa situação que eu estou passando? Como é que eu posso adorar a Deus? Como é que eu posso honrar a Deus através dessa circunstância que eu estou passando? Pensa só na diferença que tem entre respeitar e você temer. Você pode respeitar muitas pessoas por aí, mas temor vai muito além. Temor é quando a presença de alguém muda completamente o seu modo de agir, mesmo quando essa pessoa não está olhando para você. Então, a partir desse ponto, a gente consegue entender que o homem, a mulher que é temente a Deus, ela é honesta em tudo aquilo que faz. Ela é fiel no anonimato, mesmo sem ninguém ver. Ela é íntegro quando ninguém está olhando e mesmo quando ninguém vai ficar sabendo. Sabe por quê? Porque ela sabe que Deus está vendo, que Deus está ouvindo e que Deus se importa. E essa pessoa sabe que a aprovação de Deus vale muito, mas muito mais do que os aplausos que qualquer pessoa no mundo ou que o mundo inteiro pode te dar. O mais interessante, que esse é exatamente o solo, é a terra fértil onde a sabedoria pode crescer. É num coração que leva a Deus sério de verdade. E a parte disso, longe disso, Salomão mesmo vai dizer que não existe terreno para uma sabedoria verdadeira. Pode até existir informação, pode existir diploma, mas sabedoria não é a mesma coisa que isso. E eu quero que você repare ainda na segunda parte desse versículo que a gente acabou de ler, porque vai dizer para mim e para você que os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina, o que leva a gente a entender que o tolo que a Bíblia está falando aqui não é aquela pessoa humilde, aquela pessoa que tem pouca educação. Na verdade, o tolo que a Bíblia está falando aqui, o tolo que Salomão está falando aqui, é aquele que decidiu e desprezou, ele escolheu, não é sobre uma limitação que essa pessoa tenha, é sobre uma escolha que essa pessoa fez. E aqui vale muito a pena a gente separar 3 coisas que a gente costuma misturar de tudo que é jeito por aí: informação, conhecimento e sabedoria não são as mesmas coisas. Informação é como se fosse um dado solto por aí.
Conhecimento, na verdade, é o dado que você recebeu organizado dentro da sua cabeça. E sabedoria é o conhecimento aplicado de que forma, Renato? Aplicado da forma de Deus. Você pode ter muita informação sobre finanças e mesmo assim você viver endividado. Você pode ter muito conhecimento sobre relacionamento e viver brigado com todo mundo por aí. Porque a informação, ela pode até encher a nossa cabeça, mas sabedoria, ela vai reordenar a sua vida. E olha só que dado interessantíssimo que a gente tem aqui sobre esse tempo no espaço que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa era onde a humanidade nunca teve tanto acesso à informação. E em contraste a isso, nunca faltou tanta sabedoria para todo mundo nessa terra. Provérbios foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, mas parece que foi escrito para nossa geração, para as pessoas que estão vivendo no dia de hoje. E logo no início, Salomão, ele ainda explica para quem que ele escreveu esse livro. Ele escreveu para dar prudência aos simples, para dar conhecimento aos jovens. E ele escreveu para deixar os sábios ainda mais sábios. Ou seja, ninguém fica de fora desses provérbios que Salomão escreveu. Porque o iniciante vai aprender a andar. E o experiente, o que vai acontecer com ele? Ele vai aprender ainda mais. Ele vai aprender a andar ainda melhor. Se Provérbios fosse uma mesa, seria uma mesa posta para todo mundo. E essa imagem da mesa, a gente ainda vai voltar nela daqui a pouquinho. Guarde ela aí dentro do seu coração. Tudo bem, Renato? Então eu já entendi. Sabedoria, ela começa com o temor a Deus. Mas quanto essa sabedoria deveria custar para você? E Salomão mesmo, ele vai responder essa pergunta de uma forma surpreendente. E esse é justamente o nosso segundo ponto nessa nossa lição de hoje. Nos capítulos 2 e 3, Salomão, ele vai usar uma imagem muito forte para falar sobre a busca da sabedoria. Ele diz que a gente procura sabedoria como quem procura por prata, como quem está mesmo garimpando um tesouro escondido no meio aí do lugar, sei lá onde que você busca por coisas preciosas. Pensa aí na sua cabeça num garimpeiro, aquela pessoa que procura o ouro, aquela pessoa que procura uma pedra preciosa. Ele não tropeça no caminho e simplesmente acha um ouro. Ele cava, ele transpira, ele volta todo dia procurando por aquilo que ele está tentando encontrar. É impossível você simplesmente tropeçar num tesouro que está escondido. Primeiro, se está escondido, você não consegue tropeçar nele. Esse tesouro escondido, ele só é revelado quando existe uma intenção de procurar ele. Quando você está buscando pelo tesouro intencionalmente. E é exatamente assim que Salomão, ele vai descrever a sabedoria aqui no capítulo 2. Se você busca a sabedoria como a prata, se você procura como se alguém que estivesse procurando por um tesouro, então você vai encontrar o temor do Senhor. E é interessante que você vai ver aqui no capítulo 2 que é condicional. Salomão vai dizer se, e o se é uma palavra condicional aqui no texto que ele está falando. Deus, ele oferece de graça para mim e para você, mas ele não entrega na minha e na sua mão automaticamente. Sabedoria é algo que você investe a sua vida e ela é encontrada por alguém que está procurando, por alguém que está cavando, por alguém que está ativamente procurando por ela. E aí você pode estar perguntando para mim, mas Renato, como é que eu procuro a sabedoria? Como é que eu cavo para encontrar essa sabedoria na prática? E eu quero te dizer, a sabedoria está aqui quando você abre a palavra de Deus todos os dias, quando você volta nesse campo aqui maravilhoso, cheio de tesouros todos os dias. Aqui você vai encontrar o tesouro que está escondido dentro dessas palavras. É você começar a orar toda vez antes de você tomar uma decisão na sua vida, é você começar a buscar conselhos antes mesmo de você tomar uma decisão, antes de você agir. E aí você pode me perguntar, Renato, mas por que tanto esforço? E eu quero te responder simplesmente assim, porque o garimpeiro, ele sabe o valor daquilo que ele está procurando. O garimpeiro, ele sabe o valor da prata, ele sabe o valor do ouro que ele está procurando, e é por isso que ele coloca o esforço dele em tentar encontrar. E Salomão, ele vai acabar dizendo aqui no texto que o lucro da sabedoria é melhor do que o lucro da prata. O rendimento dela é ainda melhor do que o ouro fino. Você consegue entender isso que a gente está falando hoje? Salomão, ele era o homem mais rico da época dele, então ele entende de perto como que o ouro é precioso. E mesmo assim,
Salomão ainda vai dizer que a sabedoria vale muito mais. E aí lá no capítulo 4, Salomão ele vai cravar o preço da sabedoria. E para mim é um dos versículos mais fortes de todo esse livro. Provérbios 4, verso 7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Olha só o conselho que Salomão está deixando aqui para mim e para você. Ele está dizendo: use tudo aquilo que você possui. Use tudo. Agora eu quero te mostrar uma coisa linda que está no original desse texto aqui. Aqui o nosso verso, na versão que nós estamos lendo, está dizendo que a sabedoria é a coisa principal. E essa palavra principal em hebraico ali, ela tem um significado fascinante. Principal em hebraico é uma palavra que é usada para cabeça, que é usada para chefe. E sabe o que isso significa? Significa que sabedoria não é apenas um item na sua lista para você adquirir. Na verdade, é o topo da lista, é a cabeça dessa lista inteira. Ela não é um acessório da minha vida cristã, da sua vida cristã, mas na verdade ela é o ponto de partida para tudo que nós temos na nossa vida. E é por isso que Salomão ele vai dizer: use tudo que você tem para possuir a sabedoria, porque aquela pessoa que entende o valor da sabedoria, essa pessoa ela paga o preço. E tem um detalhe aqui no capítulo 1 que prova exatamente o porquê que isso é tão urgente. Logo aqui no começo, no primeiro capítulo, Salomão ele vai apresentar pra gente dois convites, duas vozes chamando os jovens na rua. A primeira voz é a voz dos pecadores, e ela diz: vem conosco, vem com a gente, vem ter lucro fácil, vem ter aventura garantida na sua vida. A segunda voz é a voz da sabedoria. Ela também está clamando na rua, ela está clamando em alta voz, e ela está chamando os mesmos jovens, e ela está clamando assim: voltem-se para a minha repreensão. Repreensão, já não gostei desse chamado. Você consegue entender a diferença que tem aqui nesses dois convites que estão acontecendo? Um está te prometendo um atalho fácil e o outro está te oferecendo uma correção. Uma das mensagens, um desses convites vai estar ali massageando o seu ego e o outro vai estar tentando formar o seu caráter. E tem um detalhe muito importante aqui nesse convite dos pecadores, se você prestar atenção no que o texto está dizendo. Ele está dizendo: vem conosco. O convite dos pecadores está oferecendo um pertencimento, está oferecendo uma turma, um grupo, aceitação, e é por isso que esse convite até os dias de hoje seduz tantos jovens. Ninguém cai numa armadilha que parece armadilha, a gente cai na armadilha porque a gente pertence, porque a gente está inserido nas nossas amizades. O convite da sabedoria está oferecendo para mim e para você uma verdade, e a verdade no começo ela sempre incomoda. Então a gente pode perceber que essas vozes elas não ficaram apenas lá no tempo de Salomão. A gente pode ver isso acontecendo hoje em qualquer lugar, nas nossas amizades, nas decisões que a gente toma na nossa vida. A gente tem esses dois convites acontecendo todos os dias na nossa vida. E todo dia você precisa escolher qual desses convites você vai seguir. E mais pra frente, lá no capítulo 8, Salomão ainda vai muito mais fundo nisso. Ele vai mostrar a sabedoria sendo personificada como sendo uma pessoa. Ela caminha pelas ruas, ela clama nas portas da cidade, ela estende a mão. E aí vem a parte que é a de arrepiar. Ele vai dizer assim: o Senhor me possuía no início da sua obra. Gente, antes dos mares, antes das estrelas, antes dos montes, antes do primeiro amanhecer, a sabedoria já estava lá ao lado de Deus. Ela estava lá na criação de tudo. Ou seja, a sabedoria não é uma invenção humana que alguém inventou há 3 séculos atrás. Ela é mais antiga que esse universo que nós estamos vivendo. Ela vem do próprio coração de Deus. E sabe o que o Novo Testamento vai fazer com essa imagem? Ele vai apontar para Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve que Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria. Então, quando Salomão está te chamando para conhecer, para andar e para buscar a sabedoria, na verdade, lá no fundo, ele está apontando você para uma pessoa. A busca por sabedoria, no final das contas, é a busca pelo próprio Deus. E Salomão, ele faz uma coisa que eu particularmente acho genial. Ele transforma essa sabedoria em uma anfitriã. Ela não está apenas gritando nas ruas da cidade, convidando as pessoas. Na verdade, ela colocou uma mesa, ela fez um banquete e ela colocou o seu nome, o meu nome, na lista de convidados. E isso acontece aqui em Provérbios 9. E para mim, esse capítulo 9 de Provérbios é um dos mais lindos de todo esse livro. O primeiro movimento é o movimento da preparação, e ele acontece justamente dos versos 1
até o verso 3. E ele vai dizer: a sabedoria construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou a carne, misturou o vinho, arrumou a mesa. Eu quero que você repare aqui num detalhe que tem nessa cena. Ele vai falar sobre 7 colunas. No mundo bíblico, esse número 7 significa a perfeição, a completude. Então essa casa era uma casa espaçosa, era uma casa firme, era uma casa feita para receber muita gente. Não era um puxadinho, não era um lugar apertadinho. São 7 colunas, era um lugar espaçoso. E aí ele vai falar do cardápio. Ele vai falar que ele já preparou a carne e que preparou o vinho. No Antigo Oriente, quando você tinha uma festa essas comidas não eram uma comida que você comia toda terça-feira na sua casa. Na verdade, era uma comida de festa, de uma ocasião especial. Então a gente entende aqui, a partir desse ponto de vista, que a sabedoria que Salomão está escrevendo aqui para mim e para você não são migalhas, não é casca de pão caindo debaixo da mesa. Na verdade, é um banquete que ela prepara para você. E a gente vai ver ao decorrer desse texto que ele vai dizer que as servas dele foi correndo, foi aos pontos mais altos da cidade para convidar as pessoas. E o porquê de ser dos pontos mais altos? Porque elas gritando do ponto mais alto, todo mundo da cidade poderia ouvir. Então o convite é um convite público, é escancarado para qualquer pessoa que quiser participar. Então vamos reparar aqui um pouquinho na ordem, na sequência dos fatos que estão acontecendo aqui no capítulo 9. Primeiro, ele prepara. Em segundo lugar, ela convida. Então, o segundo movimento aqui desse texto é o convite. E o texto vai dizer que as pessoas que foram convidadas são as pessoas simples, as pessoas que não têm entendimento. São pessoas que não acham que já chegaram, que já estão prontas. Ela chama aqueles que precisam chegar ainda. E olha só o que ele vai escrever aqui em Provérbios, no capítulo 9, do verso 5 ao 6. Ele diz assim: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. E isso daqui só, meu irmão e minha irmã, já derruba uma mentira que muita gente carrega por aí do lado de fora. A mentira de que a Bíblia é algo para pessoas que são inteligentes, para pessoas que já são entendidas, para pessoas que entendem o que está escrito aqui. É uma mentira porque o banquete, esse banquete de sabedoria, é exatamente para aquela pessoa que reconhece a sua simplicidade e a falta do conhecimento que ela tem. A única exigência que o texto vai trazer aqui para mim e para você, a exigência única que existe é você aparecer nesse banquete com fome. Mas e agora? O que Salomão está tentando dizer com essa cena que ele está pintando, que ele está escrevendo aqui para mim e para você? Ele está dizendo que a sabedoria de Deus não é uma exigência fria, na verdade é uma hospitalidade. Deus, ele não te entrega uma apostila e fala para você: se vira, vê aí, se vira, faz o seu. Na verdade, ele prepara um banquete para você e ele fala: se sente aqui, se sente comigo, tenha um relacionamento comigo. E tem um contraste aqui nesse capítulo, no capítulo 9, que muita gente não repara, passa despercebido para muita gente. E no final desse capítulo, no final do capítulo 9, ainda vai aparecer uma outra mulher fazendo um outro convite. Essa mulher é a mulher insensata, é a tolice em pessoa. Ela também vai chamar as pessoas que passam, mas eu quero que você repare na diferença aqui. Essa mulher é uma mulher barulhenta, ela não preparou nada, ela oferece comida, mas a comida que ela está oferecendo é uma comida roubada. Ela oferece um prazer fácil, um prazer momentâneo, mas a casa dela termina em morte. E o lema dessa mulher insensata é o seguinte: as águas roubadas são doces e o pão comido às escondidas é saboroso. Você consegue perceber a estratégia dessa mulher aqui? Ela não está negando que o pecado seja saboroso, que ele tem um sabor. Ela só está escondendo o preço da conta que vai chegar depois. Porque os convidados dessa mulher, eles não sabem de uma coisa: os que entram nessa casa, na casa dessa mulher, nunca mais saem. Então nós estamos vendo aqui 2 banquetes, 2 mesas, 2 vozes de novo. E olha só um detalhe que é assustador nessa história: os 2 convites usam quase as mesmas palavras, palavra por palavra. Qual que é esse convite? Quem é simples, venha até aqui. Então a tolice, ela imita a sabedoria. Ela vai copiar o convite, ela copia o tom do que está sendo falado na mensagem, ela copia o endereço. No ponto mais alto da cidade é de onde ela vai divulgar a festa dela. Então a diferença não está no convite, a diferença está no que espera você do lado de dentro dessa porta. Por isso que a pergunta de Provérbios nunca é sobre se você recebeu o convite, mas na verdade a pergunta é: de que mesa esse convite veio? E é justamente aqui que nasce o tema que vai atravessar esse nosso bloco inteiro sobre Provérbios: a sabedoria
contra a tolice. E eu quero que você guarde isso aí já na sua memória, anote aí em algum lugar, porque a gente ainda vai voltar a falar sobre isso nas nossas próximas lições. A sabedoria, ela prepara e entrega de verdade aquilo que ela prometeu. Já a tolice, ela vai gritar e ela vai entregar para mim e para você apenas ilusões. E aí vem o terceiro movimento desse capítulo, que é o resultado. E é aqui que mora o versículo que resume tudo isso que a gente está estudando hoje. Provérbios 9, no verso 10. Vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então você consegue perceber o que o livro está dizendo? Ele abre com essa mesma verdade lá no capítulo 1 e agora ele fecha esse primeiro bloco, essa primeira sessão com essa mesma verdade aqui no capítulo 9. É como se fosse uma moldura, é como se fosse um frame, um quadro colocado na parede. Tudo dentro de Provérbios vai acontecer dentro desse tema. Qual que é esse tema? O temor do Senhor. E qual que é o resultado prático de você se sentar nessa mesa? A própria sabedoria vai responder isso no versículo seguinte, se você olhar aqui comigo. No verso 11, diz assim: porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se acrescentarão. Então você consegue entender? A sabedoria, ela não apenas te deixa mais inteligente. Sabedoria, ela multiplica dias. E mesmo quando ela não muda a quantidade de anos da sua vida, na verdade, ela pode mudar também a qualidade da vida que você tem. Eu quero que você pense aí nos efeitos práticos que o temor do Senhor pode produzir no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ele muda as suas decisões porque você passa a consultar Deus antes de você agir. Ele muda as suas palavras porque você pensa antes de você falar. Ele muda os seus relacionamentos porque você começa a escolher melhor as mesas que você está se sentando por aí. Tem muita gente por aí que pode falar que o temor do Senhor deixa você mais religioso, deixa você mais carola, mas na verdade ela te deixa mais são, mais inteiro, mais parecido com o projeto original que Deus fez para você. E é justamente por isso, meu irmão e minha irmã, que Provérbios não é um livro de autoajuda, porque a autoajuda começa em você. Já a sabedoria de Deus começa onde? Começa em Deus e ela termina transformando a sua vida. Gente, que episódio maravilhoso! Eu poderia passar aqui com você mais uma hora falando sobre esse livro de Provérbios. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha tirado algum proveito disso tudo que nós falamos até agora. Já compartilha com alguém que precisa ouvir isso também, alguém que está estudando sobre Provérbios. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida dessa pessoa também. Na próxima semana a gente volta com mais um vídeo sobre esse bloco que nós estamos fazendo sobre Provérbios. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo, se Deus quiser.